Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente aborda um dos casos mais intrigantes que a história do país já viu: o incêndio do edifício Joelma. Imagine que você acordou em um dia normal, tomou o seu café, saiu para trabalhar. Ao chegar ao trabalho, se deparou com documentos, circulação de funcionários e até mesmo o barulho da máquina de café. Até aí tudo bem. Tudo normal para um dia aparentemente normal. Só que de repente, você ouve gritos. Gritos desesperados. Correria pelo corredor do prédio onde você trabalha. Se você estivesse nessa situação, o que você faria? Manteria a calma? Sairia correndo? Utilizaria a escada ou o elevador? Difícil imaginar, né? Mas para quase 500 pessoas que trabalhavam no edifício Joelma, essa decisão precisou ser tomada. O inferno do edifício Joelma se apresentava naquela manhã. Para dar início a essa narrativa, voltaremos ao último ano do século XV, o ano de 1500, durante a chegada da expedição cabralina ao território que mais tarde seria chamado de Brasil. No dia 22 de abril, os colonizadores portugueses, já em solo americano, deram início a um processo exploratório que contaria com o apoio da coroa e também da Igreja Católica, essa interessada na conquista de novos fiéis. Décadas depois, mais precisamente no ano de 1554, 12 padres jesuítas, dentre eles Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, fundaram uma comunidade próxima a uma população indígena. Junto a eles, um acólito. Esse acólito se uniu ainda sem se dar conta e ajudou esses padres a fundar um povoado que mais tarde chamaria-se São Paulo. E muitas outras histórias por detrás dessa ação. Claramente ali, a intenção era a catequização dos povos originários e, claro, esses povos resistiram a tal processo. A tribo Tupinambá, após vários ataques, resistiram e assassinaram os 12 padres e também o acólito. 12 padres e um acólito, somando o número 13. Guarde este número, porque ele vai ser importante no final da nossa história. São Paulo se desenvolveu com o passar dos séculos e naquele lugar onde os corpos dos religiosos haviam sido deixados, uma grande mansão foi construída na maior cidade do país. Ali, um crime de grande notoriedade aconteceria. Naquele mesmo local, aquele prédio que carregava histórias sombrias antes de ser erguido, acabou novamente gerando uma situação inesperada. Aquela casa era a casa de um professor de Química Orgânica da Universidade de São Paulo, a USP, o Paulo Ferreira de Camargo. Segundo contam, Paulo matou a tiros a mãe Benedita e as duas irmãs, Cordélia e Maria Antonieta, e as enterrou em um poço montado no quintal da residência em 1948. Esse crime ganhou grande repercussão e ficou conhecido como o crime do poço. Depois, o filho acabou se tornando o principal suspeito desse crime. Enquanto a polícia investigava a casa e começava a escavar o poço, Paulo foi ao banheiro, onde se trancou e tirou a própria vida. Os investigadores nunca encontraram um verdadeiro motivo para os assassinatos. No entanto, levantaram duas teorias. A de que a família era contra um relacionamento recente de Paulo com a namorada. E a outra hipótese dizia que Paulo matou a mãe e as irmãs porque elas tinham doenças graves, das quais ele não conseguiria cuidar. Para completar, um dos bombeiros que participou do resgate dos corpos no poço contraiu uma infecção cadavérica e morreu. Com todos esses acontecimentos, a região ganhou fama de ser mal assombrada.
até mesmo porque nós já falamos que no período colonial ela tinha sido o palco do assassinato dos jesuítas e do seu acólito. E a história contava também, segundo relatos orais, que o local havia sido um pelourinho, que era um local de castigos físicos a escravizados que passavam por ali. A mansão que foi ali erguida ficou fechada por mais de 2 décadas, quando um grupo de investidores comprou o terreno, demoliu a mansão e deu início a um novo empreendimento. Um empreendimento que se alçava ao futuro. No ano de 1969, essa ousada construção se projetava ao futuro. Foi inaugurado em 1972 o edifício Joelma. Ele abria as portas para novos tempos, mas também voltou ao passado, porque nesse local novamente será colocado em evidência o número 13. O arranha-céu contava com tudo aquilo que a modernidade exigia, e o Banco Crefisul ocupou a maioria dos escritórios ali presentes. Aproximadamente 756 pessoas trabalhavam no edifício quando um curto-circuito de um ar-condicionado transformou o imponente arranha-céu em um verdadeiro esqueleto em chamas. Rapidamente, os móveis e carpetes espalhados pelas salas facilitaram a combustão, além dos restaurantes alocados em cada andar. Os funcionários acabaram percebendo que a saída era praticamente impossível. As pessoas desesperadas subiram para o terraço, uma vez que os elevadores, logicamente, pararam imediatamente de funcionar. As escadas se transformaram em verdadeiros corredores de fumaça, impossibilitando a passagem. Os helicópteros utilizados no resgate não conseguiam pousar para salvar as pessoas, uma vez que a estrutura pedial não contava com heliponto. Isso tornou o resgate ainda mais delicado. Com o passar do tempo, as pessoas passaram a se precipitar do edifício. Isso mesmo. 40 pessoas ao todo se jogaram do edifício em uma busca desesperada por suas vidas. Isso aumentou ainda mais o grau de tragédia deste dia. 17 funcionários que trabalhavam nas garagens que funcionavam do 1º ao 10º andar conseguiram se salvar. Outras 187 pessoas perderam suas vidas no interior daquele inferno em chamas. Mais de 300 pessoas resgatadas se feriram neste trágico episódio. Após o incêndio, o edifício ficou interditado por 4 anos, sendo reinaugurado em 1978 com o nome de Novo Joelma, agora seguindo novos padrões de segurança. Anos mais tarde, foi rebatizado de edifício Praça da Bandeira, nos anos 2000. Muitos mitos ainda permeiam a história do edifício, como se vozes e faróis que se acendem sem explicação, e vários outros eventos sobrenaturais permeassem aquele ambiente. Uma das histórias mais conhecidas do incêndio é a das chamadas 13 almas. Segundo Tiago de Souza, pesquisador e idealizador do projeto O que te assombra? Esse projeto acaba abordando fenômenos misteriosos acerca do centro de São Paulo. E essas almas seriam de 13 pessoas que morreram no elevador no incêndio do edifício Joelma. Essas pessoas nunca foram identificadas. A história sobrenatural sobre essas 13 almas conta que os funcionários do cemitério São Pedro, na Vila Alpina, começaram a ouvir gritos vindo das 13 sepulturas e intuitivamente jogaram água e os gritos cessaram. A partir disso, as pessoas começaram a rezar muito no local. E depois alguém, ao fazer um pedido, acabou alcançando a graça e essas 13 almas tornaram-se milagreiras do cemitério, completou o pesquisador. Tiago, no entanto, afirmou que a morte das 13 pessoas em um elevador do edifício Joelma nunca teve uma confirmação oficial. A única pessoa que morreu no elevador do edifício foi uma senhora que era ascensorista. E ela foi enterrada no cemitério São Pedro, também na Vila Alpina. Ela foi sepultada no jazigo de sua família.
O pesquisador também disse que não significa que essas 13 pessoas não morreram no Joelma. Segundo ele, dos 13 indivíduos identificados e levados ao cemitério da Vila Alpina para serem sepultados, 11 morreram carbonizados e 2 por politraumatismo. Outra história bastante conhecida, inclusive, é a de Volkmar, que morreu no 23º andar durante o incêndio no edifício Joelma. Ela tentou uma comunicação com a mãe depois de morrer e esse acesso foi feito pelo Chico Xavier, que psicografou uma carta de Volkmar para sua mãe, dizendo que estava tudo bem. Essa história acabou inspirando um filme chamado Joelma, 23º andar. A atriz Beth Goulart, protagonista desse filme, relatou que casos sobrenaturais durante as filmagens do longa aconteceram no ano de 1979. Em uma das cenas, com a Beth Goulart e suas amigas, há uma presença inexplicada de uma foto que acabaram tirando e essa foto apresenta um tipo de fantasma. Apesar de essa ser uma das histórias mais conhecidas de assombração do antigo edifício Joelma, Tiago de Souza afirma haver outros relatos no prédio. Lá dentro tem algumas histórias e sensações, como gente que vê vulto. Tem a história de um entregador que viu uma mulher pairando na garagem, entrando na parede e flutuando, conta o pesquisador. O antigo edifício foi inaugurado em 1971, mudou de nome e atualmente, como dito, é conhecido como edifício Praça da Bandeira. A obra é do arquiteto Salvador Candia, que construiu o local em concreto armado com 2 torres de 25 andares cada, sendo uma delas virada para a Avenida 9 de Julho e a outra para a Rua Santo Antônio, no centro da capital paulista. Entre elas, uma única escada central. Ainda hoje, o edifício Praça da Bandeira é um prédio comercial e já foi utilizado nos últimos anos como diretório de partidos políticos. E você? Acredita que as 13 almas enterradas sem identificação vieram dos elevadores do Joelma? Essa história só está começando. Siga Conexões.